Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Kaline Farias, sou servidora pública municipal aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e estou aqui para te ajudar na sua aprovação e principalmente na sua aprovação em concursos públicos. Já fiz um vídeo aí comentando a minha retomada, né? E estava analisando aqui os comentários do canal e muita gente pediu para gravar mais vídeos para o concurso da Cefaz, Secretaria da Fazenda, tá? E se você está estudando para este edital, este conteúdo é essencial para sua aprovação, porque hoje nós vamos trabalhar um dos blocos mais importantes do edital, que é a história do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos. E sem mais delongas, vamos ao que realmente importa, tá? Só que antes de adentrarmos, né, no ponto a ponto, nos temas do edital, é fundamental compreender uma ideia central, tá? A história do Rio Grande do Norte, ela não é a soma de fatos isolados, é um processo contínuo de ocupação, resistência, adaptação e transformação. Então, cada conteúdo que veremos aqui é uma peça do mesmo mosaico, tá? E é essa compreensão integrada que diferencia o candidato que apenas responde questões daquele que realmente compreende o que está estudando. E é exatamente isso que faz a diferença na prova, tá? O território, que hoje nós chamamos de Rio Grande do Norte, né, passa a integrar formalmente o projeto colonial português no século XVI, dentro do sistema das capitanias hereditárias. Tem vídeo aqui no canal, né, falando sobre as capitanias, a capitania do Rio Grande, tá? E é importante relembrar que, a priori, né, o texto ele pode trazer capitanias donatárias, capitanias hereditárias. Donatária é quem recebeu primeiro e, a partir dele, passa para seus herdeiros, tornando a capitania hereditária. Isso é importante por quê, Kaline? Porque se você souber do que está se tratando ali, você vai compreender o período, né, ali que estava ocorrendo aquele momento, aquela situação da questão. Então, se fala em capitania donatária, tá? A gente tá ali, a capitania do Rio Grande foi criada em 1534. Só que sua ocupação efetiva só foi consolidada no final do século, tá? Após décadas de conflitos com povos indígenas e disputas com estrangeiros, sobretudo com franceses. Aí tem vídeo também no canal falando dessa relação, tá? Desse conflito, porque passou esse período, né, sem tá tendo ali uma colonização efetiva. Então a gente tem que saber de que período está falando. É um momento de colonização, né, quando veio para fixar residência, ou é nesse período que ficava vindo ali como se fosse vacância, né, só para exploração, tá? Aí tem vídeo falando tem vídeos no canal falando sobre isso, tá? A fundação de Natal, ela só ocorreu ali em 1599, né? E a construção do Forte dos Reis Magos foi o que marcou a organização política do território. Esse processo ele inaugurou um padrão que se repetirá ao longo de toda a história potiguar. De um lado a colonização imposta, do outro a resistência. Então compreender, como eu sempre falo, né, compreender o contexto histórico nos ajuda a compreender a situação atual, tá ok? E aí, essa resistência, tá, tinha nome e território. Antes da chegada portuguesa, o espaço potiguar, ele era ocupado por povos como os potiguaras, os janduís e outros grupos tapuia profundamente adaptados ao ambiente natural e organizados social e politicamente, tá? Quando a gente fala de povos indígenas, já tem vídeo também falando aqui no canal, eram vários povos, tá? Quando você for analisar a questão, é importante, principalmente quando se trouxer mencionando o mito do desaparecimento, tá? Existiam muitos povos indígenas, diversos, milhares de povos indígenas, e alguns foram dizimados. Como eu falei aqui já em outros vídeos, depois que eu comecei a estudar letras língua portuguesa, principalmente agora, né, com foco aqui em concursos, eu percebi, logo quando eu estava no início da graduação, que palavra por palavra era importante. Mas estudando para concurso, aí é que isso toma uma proporção mais concreta. Por quê? Muitos é diferente de todos, tá? Então, muito cuidado com palavras excludentes, né? Palavras de totalidade, porque geralmente essas palavras, elas excluem as alternativas, tá? Porque muitos é diferente de todos. Quando fala que todos os povos foram dizimados, isso não acontece.
tá? Aí é que entra o mito do desaparecimento. Por que isso é um mito? Tá? Porque ainda hoje existem comunidades indígenas, existem comunidades quilombolas, eu vou falar mais na frente, mas isso é a prova de que ainda existem povos indígenas, né, quilombolas. Então, o mito do desaparecimento entra aqui, tá ok? Então, já vai estudando, pensando que palavra por palavra é importante, tá? E aí, a gente vê que essa retomada aqui, né, com relação a essa ocupação, tá, do território, no sertão potiguar, os conflitos entre indígenas e colonizadores, eles se estenderam por décadas, tá? Marcando a ocupação do interior e moldando a configuração do território. Tem vídeo também aqui no canal falando dessa ocupação, tá ok? Com o avanço da colonização, a coroa portuguesa ela passou aí a organizar a exploração econômica e fiscal do território. Tá? A economia colonial do Rio Grande do Norte ela se estruturou principalmente sobre a pecuária, a agricultura de subsistência e, sobretudo, a extração do sal. Então, para garantir o controle dessa produção, Portugal ele implantou um sistema de arrecadação de tributos integrando a capitania do Rio Grande à lógica mercantil do Império Português. Então, no século XIX, essa estrutura econômica frágil, ela sofreu impacto com as grandes secas. Tem vídeo aqui no canal falando da seca, tá? A seca do 777. E aí, a seca ela não foi apenas um fenômeno climático, não. Ela foi uma crise social profunda, responsável por fome, migração em massa, epidemias e a instabilidade econômica. É nesse contexto que surgem as primeiras políticas sanitárias mais organizadas, né, transformando ali a relação entre o poder público e a população. Tem vídeo falando sobre isso no canal também, tá? Ao mesmo tempo em que tudo isso estava ocorrendo, consolidou-se a atividade que redefiniria a economia potiguar, que era a produção de sal. Tá? O Rio Grande do Norte ele se tornou o maior produtor de sal do Brasil. E regiões como Mossoró, Macau, Areia Branca, né, passaram a estruturar sua economia e sua vida social em torno das salinas. Tem vídeo falando aqui sobre as salinas também, vídeo detalhado. E aí fala do surgimento de uma classe trabalhadora específica, que são os salineiros, né? Então, uma nova configuração urbana e econômica, tá? Esse dinamismo aí econômico fortaleceu Mossoró como centro político e cultural, permitindo que a cidade se tornasse protagonista de acontecimentos históricos nacionais, tá? Em 30 de setembro de 1883, Mossoró aboliu a escravidão antecipando a Lei Áurea e aí projetou-se como símbolo de modernidade e liderança política. E vale considerar também que anos antes, tá, em 1875, a mesma sociedade protagonizou o chamado Motim das Mulheres. Vou gravar um vídeo bem explicadinho sobre o Motim das Mulheres, que é basicamente para explicar quando as mulheres organizadas foram às ruas protestar contra impostos abusivos, demonstrando aí um alto grau de mobilização e consciência política da população, né? Toda essa efervescência política e social foi registrada pelo jornal O Mossoroense, que foi fundado em 1872, que se tornaria o terceiro jornal mais antigo do Brasil e um dos mais importantes veículos de comunicação do país, projetando aí Mossoró no cenário nacional. E aí essa sociedade organizada, né, demonstrou sua força novamente quando resistiu ao ataque do bando de Lampião. Tem vídeo no canal falando sobre o banditismo. Sobre isso é muito importante também fazer essa diferenciação, tá? Sobre o banditismo com relação, né, aos bandos, né? Que o de Lampião era o mais famoso, mas existiam vários bandos. Sobre o banditismo e sobre a questão social. É importante fazer essa diferenciação porque cada perspectiva vai solicitar que você analise a questão com um olhar diferenciado, tá? Aí aqui, voltando à resistência de Lampião, né? A vitória de Mossoró sobre o cangaço, né? O cangaço na perspectiva do banditismo ou o cangaço na perspectiva de questão social, né? Você tem que olhar o cangaço sob essas duas perspectivas, tá?
E aí, a vitória de Mossoró sobre o cangaço tornou-se um símbolo de identidade, organização e resistência no Rio Grande do Norte, tá? Poucos anos depois, aí, o Estado, ele viveria profundas transformações políticas com o movimento de 1930, que alterou as estruturas do poder, substituiu as elites tradicionais e redefiniu o papel do Estado na sociedade potiguar. Tem um vídeo falando nesse assunto por cima, mas se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mais explicado sobre a Revolução, fazendo essa relação a nacional, internacional, regional, local, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês sentirem essa necessidade, que eu trago um vídeo mais explicado. Mas, basicamente, né, o movimento de 30 alterou as estruturas do poder, substituiu as elites tradicionais e redefiniu aí o papel do Estado na sociedade potiguar. E na década seguinte, tá, o Rio Grande do Norte ele assumiria um papel estratégico no maior conflito do século XX, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde a base Parnamirim transformou o Natal em ponto-chave da logística aliada no Atlântico Sul, inserindo definitivamente o Estado no cenário geopolítico internacional. Mas a história do Rio Grande do Norte ela não encerrou aqui no século XX, tá? Ela permanece viva nas populações indígenas contemporâneas, por isso aqui entra o mito do desaparecimento, porque ainda hoje existem populações indígenas, tá? E continuam lutando pelo reconhecimento territorial, cultural e político, preservando suas tradições e identidades, assim como as comunidades quilombolas, que representam a comunidade da resistência negra e da luta por dignidade, memória e direitos no Rio Grande do Norte de hoje, tá? Então, compreender essa trajetória de colonização até a contemporaneidade é compreender o próprio edital da Cefaz, né? E é isso que coloca você no caminho da aprovação. Aí você me pergunta, Kaline, mas por que estudar esses conteúdos? Sabe por quê? A Cefaz, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte, ela não está formando apenas técnicos em números, cálculos e legislação, não. Ela está selecionando servidores públicos que compreendem território, economia, sociedade, história do Estado onde irão servir. Então, a arrecadação de tributos, a organização econômica, os ciclos produtivos, as crises ambientais, os fluxos populacionais, os conflitos sociais e a formação política do Rio Grande do Norte, elas explicam diretamente a realidade fiscal, administrativa e econômica que a Cefaz enfrenta hoje. Então, quando você estuda a história do Rio Grande do Norte, você entende por que determinadas regiões são mais produtivas que outras, por que outras dependem de políticas de compensação, como se estruturou a economia potiguar, de onde surgem as desigualdades e por que a atuação do Estado é essencial para o desenvolvimento regional. Então, esses conteúdos não estão no edital por acaso, não foram jogados lá. Eles formam a base da compreensão do serviço público no Rio Grande do Norte. Quem domina essa visão não apenas vai responder à prova, compreende ali o cargo que vai exercer. E é exatamente esse nível de compreensão que diferencia o aprovado do eliminado. Agora, cabe a você decidir de que lado você quer estar. E antes de encerrar, eu quero compartilhar algo muito importante aqui com vocês, né? Eu fiz uma análise cuidadosa dos comentários aqui do canal, tá? E o que é que acontece? Muita gente pediu para que eu focasse no concurso da Cefaz pela brevidade da prova, tá? Que, salvo engano, já vai ser em março, né? Mas eu quero deixar algo muito claro. Isso não significa que o conteúdo será exclusivo para esse concurso, tá? Porque os temas que estamos trabalhando aqui são conteúdos estruturantes, cobrados em diversos concursos públicos. Ou seja, se você está estudando para a Cefaz, esse conteúdo é fundamental. E se você está se preparando para outro concurso, ele também vai te ajudar e muito. Inclusive, eu quero saber aqui de você. Me conta nos comentários para qual concurso você está estudando, né? Para que eu possa direcionar os próximos conteúdos de forma ainda mais estratégica. Se você gostou desse vídeo, me acompanha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e continua comigo nessa jornada rumo à sua aprovação. Então, é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.